Pastor, socorro! Meus filhos não param de brigar. Quantas vezes nós ouvimos isso e já passamos por isso com nossos próprios filhos? Eu sou Davi. Eu sou a Carol. E a pergunta de hoje: nossos filhos não param de brigar, o que nós podemos fazer? Você já brigou com seu irmão? Muito. Meu irmão vivia... ele enchia minhas paciências, mas ele fazia de uma forma muito discreta e eu começava a reclamar e aí é o que meus pais percebiam, né? Que eu que estava reclamando. Eu acho que é a característica do primogênito que eu sou e você é número 2 e eu também com 3 irmãs mais jovens e a mais velha das 3, nós tínhamos tanto atrito, tanta briga, mas assim como aconteceu com você, com seu irmão, depois disso nós éramos melhores amigos, e até hoje muito chegados. Foi tão gostoso, nós 4 na faculdade, andávamos juntos em tudo. É possível sair de todo esse caos como melhores amigos, mas como pais nós temos responsabilidades quanto a isso, de trabalhar o coração dos nossos filhos. Respondendo talvez essa pergunta, o que é que esses conflitos revelam do coração do filho? Como nós vamos manejar? Como nós vamos resolver? E acima de tudo, ensinar nossos filhos a lidar com conflitos. Será que a Bíblia fala sobre isso? Fala. A rivalidade entre irmãos é uma história longa que acontece desde o primeiro casal de irmãos. Lá no Jardim do Éden, mal entrou pecado no mundo, já na próxima geração nós temos Caim e Abel. E a briga foi tão feia que o Caim acabou matando seu irmão, Abel. Então, a história, desde o começo nós temos esse problema. Eu quero ler um capítulo do livro 151 Reflexões sobre Educação de Filhos, que falando justamente sobre Caim e Abel, daí conclui assim: a resposta para atritos entre irmãos não é garantir que recebam tudo igual, impossível e irreal no mundo injusto, mas é moldar o coração do filho para se alegrar com as vitórias de seu irmão. Somente o novo nascimento em Cristo pode produzir esse tipo de vida abnegada. Mas os pais podem manter esse alto padrão como o primeiro passo para mostrar aos filhos a natureza egoísta do seu coração e então levá-los até Cristo. Então, mais uma vez, nosso foco não é simplesmente resolver a questão, a briga, 2 crianças que querem o mesmo brinquedo ou outra coisa. Aqui é trampolim, aqui é a oportunidade para fazermos um raio-x do coração e da causa do conflito. E a palavra de Deus já deixa muito claro qual é para Deus a causa do conflito. Escuta o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Ou seja, avareza, cobiça, um coração egoísta é a causa do conflito entre irmãos. Então nós temos que trabalhar, gerenciar e expor para o filho exatamente o que está acontecendo. Talvez um cenário que ilustra isso. Muitas vezes nós pais mesmos até incentivamos esse egoísmo. Nós vemos dois irmãos brigando porque eles querem o mesmo carro e um pegou primeiro, o outro está tentando tirar da mão dele e eles estão numa luta entre pegar o carro um do outro e nós chegamos e falamos assim: quem pegou primeiro? Quem pegou primeiro? O que eu estou ensinando para o meu filho? Ah, filho, corra na frente, seja primeiro sempre, porque daí você tem direito de ficar com o brinquedo. E cadê o outrocentrismo? Cadê a vida de Cristo nisso? É tão importante eu pegar e reservar para mim aquilo que eu quero e não pensar no meu irmão?
Muito bom, isso é bem comum também. Agora, ao mesmo tempo, nós não criamos um filho capacho em nome de Jesus, que vai simplesmente deixar que todo mundo pise, passe por cima, leve vantagem. O nosso filho, nós não podemos provocar a ira pela injustiça. Você já falou e leio do nosso livro que é impossível ser totalmente justo. Cada filho recebe o mesmo tempo dos pais, o mesmo presente, essas coisas. A vida não é justa. Mas chega a hora que o filho precisa de uma maneira de apelar para autoridades por causa de uma injustiça. Não é para ser um capacho em nome de Jesus, mas sim gerenciar os conflitos com foco no próprio coração. Como nós podemos fazer isso? Quais seriam outros princípios bíblicos envolvidos no momento de conflito entre dois filhos? Um dos princípios principais é ensinar para os nossos filhos a preciosidade do outro. O seu irmão é uma pessoa preciosa. Todas as pessoas são preciosas, ao ponto que para Deus era precioso o suficiente para mandar seu filho morrer para abrir o caminho da salvação para aquela pessoa. Então, eu lembro de uma época que nossos filhos brigavam sempre porque todos queriam o direito de ficar na rede na hora que eles queriam ficar na rede. Então, a resposta deles era: mãe, faça uma regra. Bom, regra é fácil. Mas eu falava: não, a regra é a preciosidade do outro. Cada um pensando no que é melhor para o outro. Isso é difícil porque isso aí envolve o coração, não é simplesmente seguir uma regra. Um outro princípio que precisamos trabalhar também é ajudar o filho a avaliar o que é tão importante para você nesse momento que você está disposto a brigar, a machucar o seu irmão, a pecar para conseguir aquilo. Então, às vezes estão brigando e é uma coisa boba, uma coisa que não tem valor nenhum. E ajudar os nossos filhos a parar e avaliar por que isso é tão importante para mim, ao ponto de eu estar disposta a pecar para conseguir aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim e Abel. Caim queria aceitação, o irmão recebeu, ele queria o que o irmão tinha e ele matou o irmão. Era capaz de matar o próprio irmão dele para receber algo idólatra, algo transitório que realmente revelou o coração dele. Mas temos outros passos na palavra de Deus em termos de lidar com conflito. O texto bem conhecido de Mateus 18, falando da realidade da família de Deus, a igreja traça os passos, trabalha princípios de como você vai abordar o seu irmão no contexto de um pecado. Para não ser capacho, nós vamos confrontar. E qual seria esse passo? Sim, então sempre ensinamos nossos filhos, o primeiro passo quando tem um conflito é você falar diretamente com o seu irmão. Então ele fez algo que você não gostou, ou ele pegou algo que não deveria ter pego, chegar e falar diretamente com ele, confrontá-lo. O irmão, eu não gostei do jeito que você falou comigo, ou por favor, pare de fazer isso daqui porque eu não estou gostando. Então, o primeiro passo. Agora, sempre que os filhos vêm correndo para a mãe, mãe, fulano tá fazendo tá. A primeira pergunta que eu já falava, você já conversou com seu irmão? Se não, então não tem direito a continuar a reclamar. Vá, converse com seu irmão. Agora, vamos supor que ele chegou e falou, mãe, eu já conversei com meu irmão, eu já pedi com educação para que ele parasse e ele não para. Agora o seu filho se encontra numa situação complicada, porque ele não tem a autoridade de fazer com que o irmão dele pare, usando força ou fazendo qualquer coisa desagradável. Ele não tem esse direito. Então, precisamos distinguir entre dedar e pedir, apelar por uma autoridade, porque ele não tem autoridade de resolver a situação. Dedo duro, nós já tratamos em outro programa também alguns princípios que também revelam o coração do filho. Exatamente. Então, nessa situação, o filho já conversou com o irmão, já pediu de uma forma educada para ele parar de fazer e o irmão não vai parar. Então, ele chega e fala, mãe, eu já conversei com meu irmão, eu já pedi e ele não para. Por favor, a senhora pode resolver a situação?
é um apelo para uma autoridade, para alguém que tem como resolver a situação. Agora, nós conhecemos bem os nossos filhos e pode ser que eles, de uma forma muito prepotente, chegam falando, eu já pedi, não sei o quê, mas você conhece que lá dentro o que eles querem mesmo é ver o outro ser disciplinado. Então, daí nós temos que trabalhar isso, vigiar o coração desse também. O propósito dele é ajudar o irmão a aprender, a parar, a crescer, ou o propósito dele, eu vou chegar na mãe porque eu quero que o meu irmão sofra a consequência daquilo que ele está fazendo. Precisamos vigiar tudo isso também. E quando chega ao ponto, assim como em Mateus 18, que o filho recusa ouvir o irmão, recusa obedecer os pais, chega o momento de uma disciplina maior. Naquele texto é da igreja, separando, afastando o pecador da comunhão da igreja. Tem momentos, não vamos expulsar o filho da família, mas talvez de uma atividade familiar, talvez os dois que não param de brigar, então eles vão ter que ficar à parte, não podem brincar mais juntos e não podem participar da família assistindo um filme, um passeio ou outra coisa. De novo, essa disciplina não é para punir, se vingar, mas é para alcançar o coração. Em outros programas nós vamos trabalhar, sim, sobre outras maneiras, outras técnicas de disciplina que a palavra de Deus recomenda. Mas, de novo, estamos treinando o filho. Isso vai ser importante para ele no seu casamento. Eu sei que eu e você nunca tivemos um conflito, nunca, em 37 anos de casados, mas a disciplina de aprender a resolver conflitos vai servir muito bem nos conflitos inevitáveis também na sua futura família. Como lidar com brigas entre os irmãos. Se você gostou, pode dar uma curtida. Muito do que nós estamos tratando, já citou do nosso livro 151 reflexões sobre a educação de filhos pela editora Hagnus, também com muito mais informação sobre isso. Até a próxima vez.